Luiz, você estava falando agora sobre a importância, né, do Endrick e outros jogadores que saem do Brasil, eles chegarem com humildade, e a gente vê, principalmente agora, né, pós-Copa do Mundo, a gente viu o Neymar falando que provavelmente era a última Copa dele, isso já antes da Copa, depois da Copa ele deixou o futuro em aberto, e eu queria puxar justamente para você, porque a sua carreira foi muito longeva. E a gente vê o auge dos jogadores brasileiros normalmente durarem muito pouco, né? A gente vê o próprio Ronaldo, Ronaldinho, jogadores por motivos diferentes, mas jogadores que tiveram períodos curtos, né, de brilho, seja na seleção brasileira ou nos clubes, apesar desse brilho ter sido gigantesco. Joguei até os 41. Até os 41? Até os 41, que eu terminei praticamente onde eu iniciei, entende? 42, 43, por aí. E foi aonde eu terminei, aonde que eu iniciei. Eu iniciei no São Bento de Sorocaba. E terminei como treinador e jogador no São Bento de Sorocaba. Então, de qualquer forma, uma carreira muito longeva. O que você poderia dar de dica para Endrick, para outros garotos que estão no Palmeiras, ou até mesmo para os jogadores em geral? Qual é a maior diferença do futebol daquela época, na sua opinião, para os dias de hoje, que a gente vê que os jogadores param, às vezes, com 30, 33 anos de idade? Você, como você bem disse, foi até os 41. Eu creio o seguinte, eles param porque eles querem, entendeu? Eu acho que tem condições de jogar mais tempo, entende? É que hoje em dia os jogadores são diferentes de antigamente, entende? Nós respeitávamos, sabe? Nós fazíamos, nós trabalhávamos, nós treinávamos, sabe? Não tinha essa frescura de ir para cá, ir para lá, sabe? Não. Eu acho que nessa época nós éramos mais profissionais. Embora o pessoal fala, pô, tem muito jogo agora. Antigamente também tinha. Tinha os mesmos campeonatos, os mesmos torneios. Entende? Hoje em dia tem um pouquinho mais aí na Sudamérica, que é a campeonato que as equipes vão classificando, né? E vai praticamente quase os 20 equipes que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Perdão. Entende? Mas não. É o seguinte, o jogador, sabe, tem que ser... Não vamos dizer que nós não saímos, não, nós saímos também, tomar a nossa copita, sabe? Nós saímos, tomar uma cervejinha, entende? Mas hoje em dia é muito cheio de frescura, sabe? Me desculpa, mas é muito cheio de frescura, entende? Eu acho que os jogadores, hoje em dia chega um tempo que já, acho que na sua própria equipe, você vê que dificilmente os jogadores ficam mais de 10 anos numa equipe. Antigamente o jogador ficava 20 anos, 10 anos, tudo isso. E hoje em dia, 2, 3 anos, querer sair, ir para o outro, ir para o outro, ir para o outro. Não. Eu acho que o futebol, a cabeça dos jogadores mudaram. Agora, é claro, os caras têm que pensar, entende? Principalmente esses garotos novos, entende? Que está vindo para cá. Aqui é um lugar que possa ganhar muito, muito bem, possa ter uma liberdade futuramente, sabe, em termos de monetários. Agora, tem que ter cabeça. Gastar aquilo que pode. Porque você sabe que o jogador de futebol, quando começa a ganhar muito, já compra um Mercedes, compra um Puma, compra um Lamborghini, sabe? Já começa a estourar aí, entende? É onde que dificulta. Apesar que aqui, o jogador que vem para cá, quando chega aqui num time grande, ele praticamente tem um bom carro, porque o clube paga para ele usar o carro, entende? É totalmente diferente da minha época, né? Na minha época eu tinha que comprar. E não tinha muito patrocínio nas equipes de futebol.
Entende? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem. A única coisa é para eles serem humildes. Para mim, a coisa principal na vida é a humildade. Uma pessoa que tinha condições de ser acima de tudo e era humilde é o Pelé. Então, amigo, vamos ver esse caminho que o Pelé fez, com humildade, com respeito. Aí sim, eu garanto que o jogador vai triunfar. Se não, se pensar mil e uma coisa, mostrando a língua para um lado, mostrando careca para o outro, sabe, fazendo careta, não, isso não ganha futebol, isso não vai te desprestigiar, sabe? Não tem que ser normal, meter um gol, aplaudir, ganhar, vibrar e pronto, fazer o seu, sabe? Fazer o seu. E nada de. Tá certo, de vez em quando um bailinho para alegrar a torcida, tudo bem, mas não tanto. Vale. Ô Luiz, e você trabalha com a base do Atlético de Madrid e tudo mais, e hoje o Palmeiras é conhecido como um clube formador. Não era até pouco tempo atrás e revolucionou toda a sua categoria de base. O quão importante é esse trabalho de você formar jogadores no próprio clube, de você ter seus jogadores identificados e quando eles entram no time, eles já estão acostumados com o peso da camisa e não chegam, por exemplo, de gaiato, tentando se adaptar à cultura do clube. Eu vou te dizer dois jogadores que estavam aqui na equipe do Atlético, estão na equipe do Atlético, que trabalhou conosco embaixo, que foi o Saul Mingues, que esteve ano passado emprestado ao Chelsea, e o Koch, que já está aqui há quase 20 anos, né? 15 anos jogando na equipe profissional do Atlético. É claro que, muitas vezes, o próprio treinador tem a opção de levar aqueles jogadores mais experientes, porque necessita ganhar, entende? Então, hoje em dia, o Atlético está fazendo um trabalho de um garoto que chama-se Barrios, e está entrando já na equipe, jogou domingo passado, jogou a outra semana, que foi a Copa do Rei, entende? Então, tá mostrando que tem qualidades, entende? Então, vamos ver o que vai acontecer futuramente com ele. A única coisa é que ele tem que, sabe, ficar tranquilo, sabe? Ficar sossegado, tudo, sabe? Mas a esses garotos é que eu falo. Ver tranquilidade, sabe, humildade, não chegar aqui pensando que estou valendo uma grana muito grande, sabe? E, sabe, continuar. Totalmente, pensando aqui no jeito. Está tocando o seu telefone, ô Luiz? Não, é tudo. Aí, foi. Esse foi. Agora sim. Mas deu para ouvir. Portuga, pode, por favor, encaixar na próxima. Continuamos. Ô, Luiz, o Celso citou, né, jogadores de Copa do Mundo, que a gente viu agora um clima de Copa. Ontem eu entrevistei, né, para o site, o Paulo César Carpegiani, que jogou com você em 74, né, e você tal, naquela sessão 74, e com você estavam grandes nomes da história do Palmeiras, né, tava lá Leivinha, tava Leão, e foi a única Copa do Ademir da Guia. Alfredo, Ademir da Guia. Exato, eu gostaria de saber para você como foi jogar uma Copa do Mundo pela seleção brasileira e também como era estar com esses caras, né, que eram seus companheiros de time e principalmente o Ademir, que era a primeira Copa dele, né, um cara que a torcida do Palmeiras até hoje acha que foi muito injustiçado na seleção brasileira, como foi estar com ele nesse momento de Copa do Mundo. Sim, eu não gosto de comentar de treinador, entende? Aí eu creio que o treinador teve um pouquinho de culpa, que era o Zagallo. Entende? Então, aí já é diferente a coisa. Agora, nós tivemos o Leão, que jogou, né? Eu, o Alfredo, que não jogou, mas esteve lá, o Leivinha e o César. Tá? Então, nós tínhamos uma equipe, mas o tal negócio, nessa época existia uma rivalidade entre Leão e São Paulo. Digo, rivalidade entre os jornalistas, que era do Rio de Janeiro,
e queria escalar praticamente os jogadores do Rio do que os jogadores de São Paulo. Então, tinha esse confronto, né? Que não, sabe? Que aí, não, vamos colocar mais jogadores do Rio, jogar jogadores menos de São Paulo, tal. Então, havia essa rivalidade. Apesar que o Ademir jogou uma partida que foi contra a Polônia, se não me engano, sei, contra a Polônia. E o Ademir não estava fumando, não fumava mais. E esse dia nós estamos almoçando, acabou o almoço, aí o Zagallo passou e falou para ele, tu vai jogar. Aí ele na hora falou, pô, vale, dá um cigarrinho, sabe? Tá, sabe? Porque praticamente ele não jogava. E era um jogador que tinha capacidade de jogar. Já demonstrado isso, por isso que é ido, entende? Mas aí é questão, é opção de treinador, entende? Então aí não deu certo com alguns jogadores, o próprio Edu, que jogou no Santos, ele foi em 3 Copas do Mundo e praticamente não jogou em casa nenhuma. Em 70, em 68 ele era novo, em 70 era o esquema. E aí ele falava, em 74 que eu não sei, entende? Então, ele era novo, em 70, não, 66, creio, era novo, 70 era o esquema de jogo, esquema que jogava a seleção, e em 74 ele falou, pô, eu não sei. Ele não jogou. Entende? Então é questão de opção, questão dos treinadores, que tem a opção deles, o esquema deles, e aí, quem sabe, né? Aí muitas vezes a pessoa se queda meio tranquila. Ô Luiz, e você, agora voltando a falar um pouco de Palmeiras, você venceu o Brasileirão, você venceu o Paulista e tantas outras coisas. Se você pudesse elencar o principal título da sua passagem pelo Palmeiras, qual seria? Olha, teve um, de 74 foi um ano, sabe, que nós jogamos o futebol paulista, onde jogamos contra o Corinthians, um Morumbi praticamente repleto. Devia ter 120 mil corintianos e tinha 5 mil, 6 mil palmeirenses. Entende? Só que nessa época, a equipe do Palmeiras era superior ao do Corinthians. Foi uns anos 70 e poucos aí, e nós pegamos, foi um campeão paulista também, invicto, entende? Então, nós tínhamos uma equipe que era de respeito, entende? E é difícil, tá? Era difícil, é difícil. Amigo, se você tem uma equipe que está indo certinho, sabe, trabalhando bem, um treinador que dá uma motivação, um treinador que preparava nós psicologicamente, você vê que o partido que nós jogamos contra o Corinthians, entende? O Brandão não falou nada, o Brandão só chegou no vestiário e falou assim, ó, seguinte, vocês vão jogar, se vocês perderem, vão falar mal de vocês, porque vocês só são superior a eles. Só vou dizer isso. E aí o primeiro jogo no Pacaembu foi 1-1, e o segundo jogo no Morumbi foi 1-0 para nós, né? Onde nós começamos a ganhar o jogo, e aí metemos um gol, aí eu falei, pô, agora praticamente vai descer o morro todo em cima de nós, né? Porque aquela força da torcida do Corinthians era muito grande. E aí, é claro que eles tiveram um pouquinho de respeito, e aí a equipe do Palmeiras era superior, onde Leivinha, Ronaldo, Dudu, Ademir, sabe? Você vê que nesse dia jogou Jair Gonçalves, que era um jogador que jogava no meio, de volante, e o Brandão sacou Eurico, que vinha jogando todas as partidas,
Brandão sacou Eurico e nós ficamos olhando. Né? Vai sacar o Eurico, né? E que é isso? Aí ele pôs o Jair Gonçalves. E aí por quê? Porque o Adãozinho era um jogador de meio de campo. Então era muito mais fácil para o Jair Gonçalves marcar do que o próprio Eurico, porque ele fechava mais. Entende? Então isso aí tudo é do treinador. De estudar, de ver, de falar, sabe? Então nós tínhamos também um treinador que era fora de série, sabe? Nessa época. Então, que vinha nós levávamos, sabe? Que vinha nós levávamos. E é claro, e o jogo principal que você perguntou para mim, eu creio que para mim foi um jogo do Internacional Porto Alegre. E eu tive a felicidade de marcar o segundo gol contra o Internacional de Porto Alegre, que aí nós fomos para a final com o Botafogo, no Rio. E fomos campeão praticamente brasileiro. Então, ganhamos 2-1 no Morumbi. E aí fomos para o Rio no domingo, empatamos lá e fomos campeão. Então, para mim, foi um dos jogos principais. Mas eu acredito que a maior parte dos jogos foram fundamentais, entende? Para a gente, para mim, principalmente para mim. Eu creio que peguei grandes jogadores na minha frente. Sabe? Peguei, igual o pessoal falava do Dario. Dario não sabe para onde vai. Não sabe. Mas é um jogador difícil de ser marcado. Creio que para mim foi um dos jogadores mais difíceis de ser marcado. Foi Dario, foi Serginho Chulapa, que era um jogador alto, que não dava visão para você marcar. Entende? Então, para mim, teve jogadores aí que, todos esses do ano de 70 aí, joguei contra. Então, amigo, é bonito, é bonito. E nessa época aí, tinha jogadores, né? Tinha jogadores e jogadores boníssimos. Diz aqui na Espanha, boníssimo. Muito bom. De fato, mas eu tenho certeza, Luiz, que eles falam o mesmo de você. Só tinha um zagueiro lá, esse era difícil de passar dele. Ele não dava visão, ele arrancava a bola, ele dava porrada. Você dava porrada também, Luiz? Não, a única porrada que eu dei fui expulso, que foi no Mundial, que eu dei no sabe? Na Holanda. Então, ainda de vez em quando o Nesca está por aqui, né? Ele vem muito para cá ver os jogos aqui. Então, eu olho assim para ele e dá risada, porque eu dei a porrada e saí fora, né? Aí depois na festa lá da confraternização, de entrega de medalhas, tudo isso que nós ganhamos com o quarto colocado, apesar que não joguei o jogo da Polônia, os caras me olhavam, né? Eu dava risada para eles. Aí os caras falavam assim, pô, esse negrão... Aí chamou o tradutor, né? O tradutor veio falar comigo e falou, pô, sabe o que é que os caras estão perguntando? E cada vez que eles olham para você, você dá risada. Pô, eu vou chorar, entende? Então era, sabe, os holandeses. Aí pegamos uma amizade muito bonita, entende? Que um ano eu fui em Barcelona, que o Cruyff tinha vindo para cá para jogar no Barcelona, e aí encontrei o Cruyff, estamos conversando, né? E o Cruyff estava com o pai, e o pai só falando holandês. E aí o Cruyff conversando com o pai, ele respondia em espanhol, porque ele queria, sabe, dizer o que estava falando para mim. Então, sabe, eram pessoas maravilhosas. Entende? Esses jogadores do passado tinham uma virtude muito grande, um respeito muito grande perante a todos. Cruyff é um dos jogadores, putz, quando eu fiz uma listinha um dia desses aí dos jogadores que eu queria ter visto jogar, e esse com certeza era um... Tinha um da Holanda que chamava Van Hanninga, que era um surdo, que era um canhotinho. Esse, para mim, foi o melhor jogador da Holanda. Van Hanninga. É um surdito, sabe, um canhoto, que metia a bola onde que queria. Apesar que o Cruyff tinha
amei, era um grande jogador, um jogador que tinha um desmarque, sabe, e teria uma mudança a rapidez que tinha, que era fantástica. Você falou do 2 da vitória, né? Contra a Holanda, que você foi expulso. E faltou nessa Copa do Mundo, né? Não é nem uma pergunta, é só um desabafo mesmo. Faltou nessa Copa do Mundo alguém para dar uma porrada também, né? Quando o Brasil estava ganhando da É que o Brasil, o mal é que o Brasil foi muito convencido, sabe? Foi convencido demais. Ia ganhar. É o que aconteceu aqui com a própria Espanha. A Espanha saiu daqui dizendo que ia ser uma das finalistas. Tem no Brasil igual, jogando com os caras com a cabecinha branca, todo negro rubio, né? Que nós tínhamos, entende? Não, amigo, vamos ser humildes, é que eu te falo. A humildade é a principal causa no futebol brasileiro, ou futebol mundial. Ser humilde, entende? Representa a responsabilidade, o respeito que você tem pela nossa seleção. Você vê, para mim, quem surpreendeu bastante foi o Marrocos. Apesar que foi um Mundial muito fraco, sabe? Um Mundial muito fraco. Entendem? Mas foi um Mundial. E agora vamos ver futuramente o que vai acontecer. Entende? A própria Argentina, que saiu desacreditada, os caras se uniram, os caras se entregaram. E você vê o que ganha. Ganha isso, ganha o Mundial. Pela união que tinha na plantilha, que tinha todo o plantel, o treinador com os jogadores. Entende? Isso é fundamental. O seu principal jogador, sabe, fazia a união. Não queria ser destaque de nada, que fazia a união, porque para ele era importante ganhar essa Copa do Mundo. Uma coisa que ele não tinha. Entende? Então foi muito importante. Juntou com os demais jogadores e vamos lá, gente, vamos que podemos. E conseguiram, apesar de uma França que, para mim, teria condições de ser campeã fácil. Verdade. Aproveitando, Luiz, você falou sobre futuro de seleção, uma pergunta simples e direta. Você, se fosse dirigente da CBF, contrataria Abel Ferreira para a seleção? Eu não sei. Primeiro você tem que ver o que você tem no país. Entende? Não é porque o Abel Ferreira é um grande treinador, mas não é porque ele ha ganhado várias coisas que tem esse espaço aí. Vamos ver o que tem primeiro em casa e depois vamos ver fora. Entende? Porque em casa talvez possa ter alguns bons. Sempre teve. O Brasil foi que exportou o maior número de treinadores por aí. Entende? Vamos ver. Agora, o Abel Ferreira é um grande treinador? É um grande treinador. Entende? Mas, vamos ver a ideia dele. Que a ideia de treinadores de uma equipe é uma coisa, e na seleção é outra. Sabe? Na seleção é uma outra. Por causa que nós vimos agora. O próprio treinador da seleção, do clube, no Corinthians, fez um ótimo trabalho. Mas na seleção deixou a desejar. Não teve aquela oportunidade, porque eram outros jogadores mais tarimbados, jogadores mais experientes. Então aí dificultou muito o trabalho dele. Perfeito. Já nos encaminhando aqui para o finalzinho da nossa entrevista, Portuga, por favor, faça a última pergunta para o nosso Luiz Pereira. Luiz, então, primeiro agradecer, né, por você estar aqui falando com a gente, contando tanta história legal. E a minha última pergunta vai mais para uma outra passagem da sua vida, né? Você está aí na Espanha, você está atrás de você, tem um quadro belíssimo do Atlético de Madrid. Eu queria ouvir de você sobre a sua passagem no Atlético de Madrid. Como foi, né, a proposta, como foi a abordagem para sair do Brasil e ir para a Espanha, que na época era uma mudança diferente, hoje é muito comum ir para a Europa, na época nem tanto. Como foi a sua passagem? Você é considerado, né, um dos grandes nomes da história do clube. Esse daqui chama-se Leivinha, sabe? Então aí tem o Ayala, sabe? Tem Leão, tem todos. É o seguinte, a minha vinda para a Espanha veio na parte de
de torneio. Acabou um torneio aqui de Carranza, que foi no domingo. Creio que fomos campeões, se não me engano. Aí fomos fazer uma despedida de um jogador do Atlético de Madrid, chamado Farte, que jogou aí no futebol brasileiro, no Flamengo e no Corinthians. E desde então, ele era casado com uma brasileira, tudo isso, se fala português tranquilamente. Então, fizemos esse jogo de homenagem, né, para ele. Acabou o jogo, que foi numa terça-feira à noite. Nós embarcamos com o vice-presidente do Atlético e o médico do Atlético, que estava indo para o Brasil com a contratação que teve do Ivo, o Ivo que jogou na América do Rio. Aí, o Atlético estava querendo contratar, e contratou também o Senna, sabe, que não sei se estava aí era do Rio, foi contratado os dois. E nisso nós estamos indo para o Brasil. E aí, no momento, chamaram nós na frente, né, na primeira classe, para conversar, tal. Eu falei, tudo bem, vamos lá. Aí foi eu e o Leivinha. E nisso perguntaram se nós queríamos jogar na Espanha. Aí nós falamos, tudo bem, conosco, né? Não passa nada, tudo bem. Aí chegamos no Brasil na quarta de manhã, o Brandão deu folga para nós, e no outro dia nós fomos treinar, porque aí no domingo já ia um campeonato aí. Aí chegamos na quinta de manhã, não, na quarta à noite, o Palmeiras chamou eu e o Leivinha, e aí falaram, vocês foram vendidos. Falei, o quê? Vocês foram vendidos para o Atlético de Madrid. Então, para nós foi uma surpresa, para mim foi uma surpresa. Não queria sair do Brasil, que eu estava bem, estava, graças a Deus, sabe, indo à seleção, tudo isso. Entende? Então, falei, tudo bem que vai fazer, vamos para lá, vamos ver. Então, na quarta noite, você vê, na terça chegamos quarta de manhã no Brasil. Na quarta noite acertamos um contrato para vir para cá, para a Espanha. E na quinta de manhã fomos fazer exame médico. E aí eu e Leivinha. Aí nós fomos fazer exame médico. Acabou o exame médico à tarde, tivemos que pegar um voo para a Espanha novamente para assinar contrato que na sexta-feira terminava toda a contratação de jogadores. Não poderiam mais contratar, a não ser só no final do ano. E aí nós viemos para cá e firmamos um contrato, sabe, em uma semana, como Brasil e Madrid. Entendeu? Aí já acertamos aqui e já ficamos. Entendeu? Aí ficamos aqui, já, aí começamos. E aí é claro que para a gente foi importante que fomos bem recebidos. A torcida do Atlético de Madrid, uma torcida, sabe, seria como a do próprio Palmeiras, que graças a Deus comigo. O próprio Levinha também se adaptou bem, sabe? E o Levinha depois, é claro, com os jogos que teve aqui, aí lesionaram, aí ele teve que parar, foi para o São Paulo, em 79, foi para o São Paulo, e aí ficou meio ano lá e depois parou de jogar pelas contusões que ele teve. Então, é claro, a gente ficou meio triste, né? Mas, assim mesmo, é bonito. E você vê, vou te mostrar um quadrinho aqui, e aqui, você vê, tem Eurico, Geraldo Scarella, o Nelson, eu, Júlio Amaral, Copeu, César, Artini, Écio e Tupanzinho.
sabe? Então, foi um Palmeiras também que marcou bastante, né? E a vinda aqui para cá, o Palmeiras foi eu, Chicão e o Copeu. Viemos 3 jogadores do São Bento, que foi no ano de 68. Creio que 68, ou 69, uma coisa assim. Ele viemos no Palmeiras, ficamos aí, só alegria. E títulos, né? E títulos. E títulos. E se eu puder só fazer, né, para fechar agora de vez, um comentário muito rápido, Luiz, porque uns anos atrás, né, toda a lista que tem de Palmeiras, né, melhores da história, você tá lá. E uns anos atrás eu li uma lista de votação popular da torcida do Atlético de Madrid e você estava lá também com o melhor zagueiro da história do Atlético de Madrid. Um comentário rápido, só para falar, como é para você estar entre os melhores da história de 2 gigantes dos seus países, né? Para mim é muito importante. Para mim tem um significado muito grande, porque eu praticamente, vindo de fora, apesar de um país que maneja o futebol, que é Brasil, eu cheguei aqui e fui bem recebido. Talvez pela minha maneira de ser. Entende? Então, tudo que eu te falo é tudo questão de humildade. De você chegar num país, dialogar com o cara que é do lixo, que pega as basuras, como o empresário que está sentadinho lá de gravata. Entende? Para mim é a mesma coisa, um com o outro, porque somos gente. E o importante é isso. Sabe, eu, graças a Deus, sou humilde. Graças a Deus, a minha vida toda, eu procurei, sabe, sempre triunfar. Consegui, graças a Deus. Mas isso eu não põe na cabeça. Eu sou uma pessoa normal, sabe? Uma pessoa que sento, vou tomar uma cerveja contigo ou com outros amigos aí, entende? Como sempre, e não passa nada. Entende? Tendo respeito, e é claro, e conversar também de futebol, que muitas vezes a gente gosta, sabe? E eu fico feliz por vocês. Espero que vocês, sabe? E espero esse ano falar mais vezes com vocês. Hein? Eu quero tomar aquela cerveja. Quero tomar a cerveja que você falou. Vocês têm meu telefone. Entende? E eu, quando for aí, também. Entende? Mas o importante é isso, é a convivência, a amizade, que só vai levar, sabe, para a gente felicidade. Eu quero agradecer muito, Luiz, porque se hoje eu gosto de futebol é muito por conta do meu avô, que já não está mais aqui, palmeirense fanático, e desde muito pequeno ele falava muito de você, como uma figura que ele viu jogar e viu a história. E hoje ele não está aqui, mas eu estou realizando um sonho dele de poder conversar com você, de poder falar de futebol. Então, para mim é uma conquista muito grande. Quero agradecer muito de coração por ter disponibilizado essa hora aqui com a gente. E o nosso palestra, aqui nós somos 3 jovens que não vimos você jogar, mas a gente viu tanta gente falando tão bem de você, da sua história, e a gente com certeza vai levar essa história por muito mais tempo. Oh, muito obrigado, eu agradeço de coração, amigos. Entende? Para mim é uma felicidade muito grande, e é claro, aqui as portas estão abertas. Necessitar do Chevrolet, sabe? Estou aqui à disposição de vocês, tá? Tá bom? Tudo de bom? E o Portuga também, o Portuga aí, que está aqui do lado. Estou aqui do lado, eventualmente eu passo aí em Madrid te visitar e você vem aqui para Lisboa também, a gente sai, toma essa cerveja. Tudo bem, tudo bem. O vinho do Porto também é bom, sabe? Valeu. Foi um prazer, Luiz. Queria agradecer de coração. Bom, a qualidade dentro do campo a gente já ouve, né? Mas você falou muito sobre o Pelé e a qualidade dele como pessoa. E eu não conheci o Pelé, mas só por essa horinha que eu te conheci, já sei que além de cracaço dentro de campo, é uma pessoa, uma grande pessoa, um grande ser humano, uma pessoa de um coração muito bom. E mais do que conhecer um pouco mais sobre a história do jogador, de quem foi, eu gosto, o jornalismo me proporciona conhecer pessoas, né? Além das 4 linhas, além dos jogadores, conhecer pessoas, e eu
tenho o prazer de falar que eu conheci o Luiz Pereira, gigante jogador e gigante pessoa. Então, muitíssimo obrigado por ter tirado esse tempinho e falar com a gente. Muito obrigado. Aí até a próxima, se Deus queira. Uma felicidade, um feliz ano para vocês e para o Palmeiras também. Esperamos que o Palmeiras esse ano aqui possa colher alguns frutos. E também ao Gustavo, se você tiver a oportunidade de falar para ele e falar com ele, desejo a maior sorte do mundo e espero que ele possa quebrar esse tabu dele e ser um dos principais artilheiros, né, zagueiros do futebol do Palmeiras, tá? Um abração a todos vocês. Valeu, Luiz. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente também. Obrigado ao Leozinho. Obrigado ao nosso Portuga. Nosso palestra com uma entrevista pesadíssima e teremos muito mais ainda. Quem sabe um dia a gente não mostra esse trechinho para o Gustavo Gomes, em breve. Um abraço a todos vocês. Deixem o like, inscrevam-se no canal se vocês ainda não são inscritos. Acompanhem nas redes sociais. Acompanhem o trabalho do Luiz Pereira lá no Atlético de Madrid também. Vamos sempre torcer para boas pessoas como o Luiz chegarem cada vez mais longe, tá certo? Foi um abraço, foi um prazer imenso. Um abraço para todos vocês. Tamo junto. Nosso palestra, Celso, Leozinho, JP, Heleno Sandfeld e ele, Luiz Pereira. Tamo junto e até a próxima. Se Deus quiser.